São exatamente 4:30 da manhã aqui, eu acabei de finalizar a campanha do Last Epoch e durante a minha gameplay eu me vi pensando diversas vezes no Diablo 4. Calma, eu vou explicar, não pode do vídeo não. O jogo é bom, tá? Last Epoch é um excelente jogo, é possivelmente aí talvez o segundo melhor RPG que tem no mercado, porque o primeiro vai ser sempre o Path of Exile, nada tira esse trono do Path of Exile. Quanto mais jogo sai, a gente vê que o PoE é simplesmente absurdo, mas eu também entendo que o PoE não é pra todo mundo. É um jogo muito complicado, ele é muito denso, muito complexo, às vezes até desnecessariamente. Já o Last Epoch, ele vem completamente na contramão do PoE. E também na contramão do Diablo 4, porque ele é mais completo, ele é mais desenvolvido, ele é mais bem pensado, ele tem qualidades de vida melhor para o jogador do que o Diablo 4. Por isso que ele fica ali no segundo local, muito bem posicionado, aliás, cara. Cara, a campanha é simples, né? É um estúdio muito pequeno. A gente tem que lembrar que é um estúdio muito pequeno mesmo, viu, Blizzard? E é justamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero falar não só do Last Epoch, não vai ser só um review do jogo, mas também uma análise pra gente conseguir, talvez de certa forma, tentar entender, cara, e conversar sobre como que o Diablo 4 é tão ruim, tá ligado? Como que a Blizzard, uma empresa tão gigantesca, um jogo tão gigantesco, com tantas pessoas que fizeram o jogo, não consegue ter coisas básicas que o Last Epoch já traz pra gente, tá ligado? Eu ia começar logo de cara falando sobre as skills do jogo, né, mano? Que, porra, o jogo tem uma quantidade absurda de skills e as skills se desenvolvem em diversas árvores, onde você pode mexer muito ali na sua build. Eu consigo ver diversas builds funcionarem nesse jogo, diversas mesmo, até mesmo dentro das próprias maestrias que o jogo entrega. A gente vai conseguir ver builds diferentes sendo criadas aí conforme for passando o tempo, porque o jogo te dá essa possibilidade e te dá essa possibilidade de forma fácil e prática. E a gente olha pro... Cara, é foda, mano, porque era pro Diablo 4 ser um jogo muito foda, tá ligado? Essa que é a verdade. A gente esperou 10 anos pra isso. Não entra na minha cabeça, cara, não entra como é que o jogo vem e tem um inventário, você carrega o inventário de todo mundo, tá ligado? Quem que fez o código dessa bosta, mano? Quem que fez, tá ligado? Esse cara já foi mandado embora, essa pessoa? Como que o cara faz um código onde você entra na cidade, você carrega o stash, o inventário de todos os outros players daquele local. Aí por esse motivo o jogo não consegue ter mais espaço no inventário para os jogadores. Que de início já era pequeno. Que de início já era pequeno, tá? Não é como se, é por causa desse problema que a gente não consegue adicionar mais. Já era para ter mais logo de cara, porque 5 é 5 stashes, cara. O jogo tem 5 stashes e é desse tamanho. Aí você entra no Last Epoch, você pode ter, acho que 100, parece que é 100 espaços de inventário, 100 stash tabs, de graça. Você compra com dinheiro do jogo, que é o Gold, e é super baratinho. Já tô com 5 abas aqui, guardando item adoidado, porque foda-se, tá ligado? RPG pra isso, é pegar loot e guardar loot, depois você vê se é bom ou não. E como é gostoso fazer isso, tá ligado? Caralho, cara, eu tinha esquecido como é bom. Eu tava mal acostumado. O Last Epoch, ele tá abrindo meus olhos, não só pra mim, provavelmente pra muitos outros jogadores aí que estão jogando o jogo, cara. Ele vai abrir os olhos de muita gente, principalmente da galera que acha que o Diablo 4 não é bom. Não é ruim, perdão. Pra quem é lunático aí e fala, não, mas o... Vai abrir o olho dessa galera. Eu fico feliz porque é um jogo muito promissor, tá ligado? É muito promissor, principalmente porque a galera que tá envolvida nesse trabalho é uma galera que joga muito, muito. O CEO, ele faz lives, não diariamente, mas regularmente na Twitch, ele faz lives jogando Last Epoch, desde lá atrás, tá ligado? O jogo ainda tava no seu nascimento, então assim, o jogo nasceu de um post no Reddit, tá ligado? Nasceu de um post da galera conversando sobre os RPGs, o que os melhores RPGs têm de bom e o que tem de ruim também. Então assim, o jogo já veio com essa bagagem, o jogo já vem com as pessoas que estão lá dentro da empresa são pessoas que gostam do gênero, que gostam de jogar. Tem gente que não sabe nem programar, cara. Tem gente que entrou nesse projeto e aprendeu a programar pra fazer o jogo, tá ligado? No meio do caminho, o cara, não, eu gostei do projeto, eu quero fazer parte, vou aprender na raça aqui, vambora. Isso diz muita coisa sobre esse resultado excelente, que apesar de ter tido um lançamento hoje conturbado na parte do modo online, os servidores não aguentaram, foi um hype realmente muito absurdo. Eu acho que nem eles falaram, né, que não esperavam tanto, assim. Eu acho que eles já deveriam ter esperado, porque a quantidade de gente insatisfeita com Diablo 4 trouxe muitos players para esse jogo.
E o preço muito acessível, né? É R$ 100, você compra tudo dentro do jogo ali. Você compra seu espaço no inventário, você não precisa comprar um passe de batalha, você não precisa comprar um cavalo de US$ 65. Sabe? Você não vai precisar comprar uma expansão, que provavelmente vai vir a US$ 100. E a minha reflexão aqui, cara, eu fui jogando, eu fui me divertindo tanto, tá ligado? Eu tava tão leve assim, porque só por saber que, tipo, eu não tava upando um passe, eu não tava. Tava só jogando, tava só farmando, entendeu? Fui sem pressa, fiz a campanha é bem legal, divertida. É uma campanha simples, tá ligado? Não tem muito mistério, as cutscenes são humildes, mas são bem feitas, tá? São cutscenes humildes, mas muito bem feitas. A atuação vocal também é bem feita. É tudo muito. É tipo assim, como é que eu posso pôr um jeito aqui? É um trabalho humilde, mas com um carinho tão enorme. Você vê o carinho em cada canto do jogo, cara, em cada cenário, em cada voz da campanha, a própria ideia da campanha, você vê referências a Chrono Trigger absurdamente, né, ali logo de cara. Você referências também de Diablo, você vê referências do PoE, como as ascendências, o estilo da campanha, bem parecido com o Diablo, mas muito carinho, cara. É um trabalho que realmente eu indico, recomendo pra caralho. Se você gosta de RPG, se você gosta de Diablo 4, você gosta. Quer dizer, calma. Se você gosta de Diablo 4, você tem algum probleminha, né? Vamos lá. Mas se você gosta aí da saga Diablo 2, Diablo 1, Diablo 3 também teve seu momento divertido ali. E se você é fã de PoE, cara, joga esse jogo. Apoia essa equipe, apoia esse trabalho, porque é uma equipe que tem um futuro muito grande pela frente. O CEO, na verdade, da empresa, ele fez diversos podcasts aí com diversos streamers, então isso é um bagulho que eu queria falar também, cara. Eu tô me empolgando aqui, cara, porque eu fico falando dessa merda, essa Blizzard me irrita, e eu vejo um jogo desse pequeno, cara, uma equipe que não... Provavelmente o tamanho da equipe que fez esse jogo inteiro aqui deve ser o tamanho da equipe que tá desenhando um cavalo lá no Diablo 4, uma skin, tá ligado? E entrega um jogo melhor, com muito mais profundidade, muito mais inteligente. Qualidade, a gente chama de qualidade de vida, né? Pra quem não conhece, que é QOL, qualidade de vida pro jogador. Um espaço no inventário maior, filtro de item que a gente pede pro Diablo 4 já faz 1000 anos. O jogo aqui, o Last Epoch, já tem um filtro de item fácil de customizar, cara. Você faz ali, salva mano, é uma mão na roda absurda, tá ligado? Então, assim, tem um monte de qualidade de vida dentro do game que nossa, cara, faz a sua campanha, a sua jornada ser tão gostosa, ser tão leve, ser tão fácil e prática. Você não para pra quebrar a cabeça em nenhum momento, você não se irrita com nenhuma mecânica. Eu até me perdi aqui do que eu tava falando. Lembrei. Do podcast, né? O CEO, ele fez esses podcasts e eu achei isso tão foda, tá ligado? É a mesma pegada do PoE, né? O PoE, assim, sempre foi em diversos podcasts, agora tá indo também pela campanha do Path of Exile 2. Aqui a gente já separa empresas diferentes, porque o PoE faz isso, o Last Epoch faz isso de conversar diretamente com o consumidor, tá ligado? Conversar diretamente com o público alvo, cara. Com os gamers, com os caras que frita, com os streamers que joga 24 horas por dia essa bosta. E aí a gente vê o Diablo 4, a gente vê a Blizzard com tantos problemas no jogo, aí que eles anunciam? Campfire do cacete. Aí fica lá os 3 devs sentadinhos ali, vou pôr até foto aqui. Fica os 3 caras aqui com cara de bunda, falando que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, que vai melhorar isso aqui, vai melhorar aquilo ali. E aí, no final, eles abrem pra perguntas e respostas, né? Onde o host do bagulho, ele lê as perguntas pelo chat da Twitch. Eu acho que é da Twitch ou do YouTube, agora não tenho certeza. Mas ele lê as perguntas ali no chat, ou seja, ele escolhe quais perguntas ele vai querer responder, né? Ele não é bobo, né? Por mais que eles tentem essa conexão com o jogador, ainda é uma distância, tá ligado? Entende? Ainda tá muito aqui assim. Enquanto do outro lado a gente vê tanto o PoE quanto o Last Epoch, cara, o dono do jogo sentando com o streamer ao vivo, recebendo as perguntas que o streamer for fazer ali na hora, respondendo ao vivo e sabendo o que responder. Porque o cara, além dele trabalhar lá, ele joga o jogo, entendeu? Que é um ponto que faz muita diferença, sabe? E é um ponto muito peculiar isso aí, porque mostra como a Blizzard ainda é muito desconexa com o público. Mas muito. Mas muito. E não era assim, né? Eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição de novo. Não era assim, sabe? É a Blizzard, cara. Fez o World of Warcraft, fez o Overwatch 1, fez o Diablo 2, entendeu? O que aconteceu com essa empresa, cara? Que antes era uma empresa... Era exatamente o que é o PoE hoje, o Last Epoch, era a Blizzard no passado. E hoje os caras... É só grana, tá ligado? É só grana, é só grana. A gente é um grande cifrão. Tem cosmético no Last Epoch. Tem lojinha lá, cara.
né, supporter pack que chama pra você poder comprar e apoiar ali, você ganha uma armadura do caralho ali. Assim como tem no PoE. Não tem problema, tá ligado? O problema não é você ter passe de batalha, o problema não é você ter lojinha. O problema é como você entrega o seu produto e o problema é você ter um jogo ruim. Acima de tudo é você ter um jogo ruim, né? Como Esquadrão Suicida. O problema não é ser um looter shooter, não é ser um live service, não é ter passe. O problema é o jogo ser ruim e aí ter tudo isso, tá ligado? Porque aí fica evidente que o foco deles era só a grana, que é o Diablo 4. E assim, cara, eu falo com tranquilidade aqui, tá? Com muita tranquilidade. Pra que jogar Diablo 4 se existe Last Epoch? Após esse lançamento ficou mais evidente essa frase, cara. Ficou, é assim, eu não tenho esperança nenhuma, eu já falei isso, cara. Eu não acho que a Season 4 vá melhorar, assim, absurdo o jogo. Não acho que a Season 5 vai melhorar também. Esquece essa porra, tá ligado? Não vai, mano. Não vai. Não vai. Você tem um Last Epoch aqui, mano. Você tem um endgame bem feito. Você tem uma base de um endgame absurda. Muito legal. Mas muito legal mesmo. Aí você tem o Path of Exile. Quando sair a próxima liga. Que vai provavelmente coincidir ali quase com o Diablo 4. E aí logo depois que estiver acabando a liga do PoE. Vai sair né, a temporada nova do Last Epoch. Então você tem 2 jogos muito bons pra você ficar intercalando e se divertindo absurdo. De uma forma leve. Sem ter uma empresa por trás assim. Você sabe, parece um... A Blizzard parece um tigre, assim, atrás aqui, assim, de mim aqui, tá ligado? Aqui atrás. Tipo, vai, joga, compra, gasta seu tempo fazendo coisa imbecil. Fica 3 horas no inventário olhando item. Nossa senhora, Tá ligado? E aí vai vir expansão. Aí você vai comprar a expansão, mano? Você vai ser burro de comprar a porra da expansão do Diablo 4, mano? Pelo amor de Deus, cara. Acorda pra vida, gente. Nossa, mano. Vai lá comprar a porra da expansão depois, cara. Ai, sair a expansão da Blizzard agora no final do ano? Não compra, mano. Faz a ação da Blizzard despencar. Faz os caras ficarem em choque. Fala, caralho, ninguém comprou, mano. Fudeu. Era pra vender 1 milhão aqui e vendeu 200 mil. E agora? Agora você arruma seu jogo. E arruma de graça. Porque a gente já pagou 400 pau. Esse vídeo aqui nem era pra ser um desabafo, assim, absurdo pra falar da Blizzard aqui. Mas é que, cara, não tem como eu fazer um review do Last Epoch sem falar do Diablo 4. Não tem como, porque são jogos muito parecidos, com temáticas parecidas, com ideias parecidas, com inspirações claríssimas. Só que Last Epoch faz melhor. Last Epoch faz melhor, Last Epoch tem mais carinho, Last Epoch tem mais amor. Last Epoch acerta onde era pra acertar. Last Epoch entrega o que a gente queria do Diablo 4. Last Epoch coloca no jogo que a gente já tinha pedido antes do Diablo 4 ser lançado. Last Epoch prova pra gente que ele tá muito mais à frente, tanto em questões técnicas, de conseguir implementar um filtro de item, de conseguir implementar um inventário lindo, de conseguir implementar um endgame decente, de conseguir implementar um leaderboards. O jogo já tem leaderboards, é um jogo indie praticamente, já tem leaderboards, mano. A gente tá 1 ano esperando leaderboards no Diablo 4, gente. Tá ligado? Como que a Blizzard não consegue pôr um leaderboards no jogo? Não é como se fosse a coisa mais difícil do mundo, sacou? Não é como se fosse... Gente, pelo amor de Deus, não é a coisa mais difícil do mundo você colocar um leaderboards num game. Ainda mais se você é uma empresa bilionária. 10 anos de desenvolvimento, 9 mil funcionários. Os caras têm 100 cabeças, conseguem pôr o quê? Bruxaria? Porra! Nossa senhora, o meu próximo vídeo vai ser sobre Helldivers 2 e como Helldivers é outro, né, wake up call, né, digamos assim, um acorda, né, para a indústria dos games, para os jornalistas gamers, para as empresas grandes, de que a gente tem diversos triple A's, agora o quadruplo A aí, que foi o Skulls and Bones, que é uma vergonha. A gente tem esses mega jogos, essas megas empresas fracassando absurdamente, e a gente tem pequenas empresas entregando tudo o que a gente vem pedindo. A gente tem Palworld, a gente tem Baldur's Gate 3, agora Last Epoch, Helldivers 2. 2004 tá sendo um ano muito bom pros games, tá? Apesar desses tropeços que a gente tá vendo, a gente tá vendo também progresso, sabe? Muito avanço das empresas pequenas que conseguem entender muito mais o consumidor, que dá uma aula de marketing para as grandes empresas.
que estão tão bitolada em achar uma fórmula para fazer dinheiro absurdo. Não, a gente precisa fazer um live service desse jeitinho, com passe de batalha para poder monetizar atrás de monetização e pum, estourar. E aí a gente tem a empresa pequena que faz o contrário, tá ligado? Fala, mano, eu não vou fazer esse tipo de jogo porque não faz sentido nem pra mim. Eu não tenho nem capacidade de entregar, produzir tudo isso. Eu vou fazer um jogo pra uma galera aqui que eu conheço, que é a mesma galera que eu, e vou entregar diversão, vou entregar a experiência de consumidor primeiro. A gente vai colocar a diversão do cara primeiro e depois vem a monetização. É assim que é pra tudo, cara. É assim que você vende um bom produto. É assim que Last Epoch vai estourar, vai fazer milhões de dólares. É assim que Power Word estourou, é assim que Helldivers estourou, é assim que Baldur's Gate 3 ganhou todos os prêmios aí. Porque colocou primeiro o que interessa de verdade. Colocou aquilo que realmente interessa na frente. Deixou de lado a ganância, deixou de lado a obsessão pela grana. Mas eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo foi só uma forma de eu poder me abrir aqui, conversar com vocês aí, poder expor também as coisas que eu penso e o que eu vim pensando enquanto eu tava jogando Last Box, sabe? Fiquei, caralho, isso é tão bom. Putz, isso aqui tinha que ter lá. Mas tem aqui já, que bom que já tem aqui, os caras são espertos. Então, assim, compre Last Pock, fica aqui a minha recomendação. Se inscreve no canal aí, 99% de vocês que assistem meus vídeos não se inscreve, tá ligado? Ajuda nós. Deixa o like se você gostou do conteúdo. E comenta aí embaixo se você tá jogando Last Pock, comenta o que você tá achando, se curtiu o jogo, se não curtiu, se é meio doido da cabeça. É isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.